E aí, pessoal, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros literários, tá? A introdução aos textos literários. Então, primeiramente, é importante saber que quem fez essa divisão de 3 gêneros literários foi o Aristóteles, tá? Na Grécia Antiga, há mais ou menos 250 anos antes de Cristo. Então, Aristóteles vai fazer o seguinte, ele vai dividir a literatura em 3 grandes gêneros. Então, para você ser um escritor literário, né, um literato, ou você escreve epopeias, ou você escreve teatro, ou você escreve poesia. Então, para se fazer um gênero épico, o que o Aristóteles vai falar? Primeiramente, então vamos focar um pouquinho nesse primeiro gênero aqui. Primeiramente, é necessário que você saiba que uma epopeia é uma narrativa. Então, conta uma história, beleza? Então, tem os elementos da narrativa, que a gente já conhece, né? Que é o enredo, o tempo, o espaço, os personagens e os narradores. E essa narrativa não é contada em parágrafos, em capítulos, tá? Não é em prosa, gente. É uma narrativa em versos oitavados. Como assim versos oitavados? A narrativa toda é contada em decassílabos, tá? Em versos decassílabos, e todos eles rimando a primeira com a terceira e com a quinta palavra, a segunda com a quarta com a sexta e a sétima com a oitava, formando uma estrofe com 8 versos decassílabos, beleza? Então, normalmente as epopeias, elas são histórias muito grandiosas, por isso que o termo uma história épica é uma história muito grande. E para ser uma narrativa épica, além de ser contada em versos oitavados, ela precisa ter mais o quê? A presença de um herói. Esse herói, ele precisa passar por várias aventuras, tá? E normalmente essas aventuras estão ligadas ao paganismo, ou seja, ao politeísmo, tá? Que acontecia na Grécia Antiga, que é o quê? A figura de vários deuses, a figura de seres mitológicos, tá? Como, por exemplo, a Medusa, o Ciclope, heróis muito conhecidos como o Perseu, né? O Ulisses, o Odisseu, o Aquiles, o Heitor. Então essas histórias normalmente estão em volta desses seres. Então são histórias com muitos cenários, muitos espaços, beleza? Então uma epopeia normalmente é muito grande. E o maior nome da escrita épica é o Homero, né? Porque ele não fez uma, ele fez 2 epopeias. Ele fez a Ilíada, né, que é a maior história que conta a guerra entre gregos e troianos, né, por causa da fuga da princesa Helena, e depois a volta, depois que a Grécia, né, coloca fogo em Troia, por causa do cavalo, eles acabam então regressando. Então Ulisses, que é o herói da Odisseia, a história conta basicamente 12 anos da volta de Ulisses para casa. Então basicamente esse é o contexto do gênero épico. Deu para entender? Belezinha?